Nós, progressistas e democratas, não podemos nos silenciar mesmo diante da doença que atravessa o povo brasileiro com a cegueira e com a surdez. Nós, do campo democrata e progressista, devemos defender não apenas uma candidatura, mas duas candidaturas, porque essas eleições se tornaram plebiscitárias. Ou você escolhe a ditadura, ou você escolhe a democracia. Ou você escolhe a barbárie, ou você escolhe o espírito de coletividade. Ou você escolhe o autoritarismo, ou você escolhe as liberdades. E isso não apenas na eleição nacional, também na eleição do Estado do Rio de Janeiro. A eleição nacional e estadual ficou nas frases feitas e apequenadas no sentido do combate à corrupção, num falso moralismo que se instalou tanto na campanha de Jair Bolsonaro como na campanha de Wilson Witzel. Aproveito a oportunidade para fazer uma crítica à parte da esquerda que defende com afinco e muito bem a candidatura de Fernando Haddad, mas que se esquece que no Rio de Janeiro, palco de vanguarda, de liberdades, o Estado que é a cara do povo brasileiro, também temos enfrentamento parecido entre as candidaturas de um progressista, Eduardo Paes, contra um autoritário, o ex-juiz Wilson Witzel. Eu não posso me calar e eu não posso ficar em silêncio, porque o silêncio muitas das vezes nos estarrece. Eu sou alguém de centro-esquerda, diria eu. Nem diria que estou no campo absoluto da esquerda. Sou uma pessoa de centro-esquerda. Como de centro-esquerda, como progressista democrata, subo esta tribuna para dizer que no dia da eleição, onde cada um só tem direito a uma opinião, e a minha não é melhor do que a de ninguém, mas cabe eu publicamente declarar as minhas posições. Na eleição presidencial, meu voto é pela democracia, o meu voto é pelo progressismo, o meu voto é pelo professor Fernando Haddad. E no Rio de Janeiro, o meu voto é pela democracia, o meu voto é pelo progressismo, o meu voto é pela defesa das liberdades, o meu voto é pela universidade pública sem cobrança de mensalidade, o meu voto é pelo interior do Estado, o meu voto é em Eduardo Paes. Faço com tranquilidade como testemunha do trabalho do deputado Conte Bittencourt, vice-governador da chapa de Eduardo Paes. A escolha de Conte como vice, Osório, a escolha de Conte como vice é a grande autocrítica que Eduardo Paes faz aos governos que o antecederam, Cabral e Pezão. Porque fui testemunha de várias ocasiões em que Conte estava aqui neste parlamento, falando dos erros cometidos por Cabral, dos erros cometidos por Pezão, e não só falando dos erros, mas apontando como deveria ser diferente. A autocrítica que Eduardo Paes faz, ao escolher Conte como vice, me dá a tranquilidade de dizer que, se no primeiro turno defendi uma candidatura a governador, que foi a do professor Tarcísio, nesse segundo turno faço a escolha colocando a cara a tapa, indo para a rua, sabendo que numa escolha ou outra não haverá perfeição. Eu não acredito em salvadores da pátria, eu não acredito em seres ungidos, eu não acredito em messias, eu acredito em homens que têm qualidades e defeitos. Dizem, por exemplo, que Jair Bolsonaro não é violento. Pode até não ser, mas legitima a violência, porque o seu discurso também mata. O seu discurso mata, inclusive, aqueles que ele diz defender, que são os policiais, que são os soldados, porque ele incita eles a irem à guerra, mas ele nunca foi à guerra. Como nunca denunciou
o PT. Surfa numa onda de tranquilidade, onde rouba a insatisfação das pessoas e as ilude com frases feitas, mas quando você vai ler o seu programa de governo, você vê que quando ele diz de acabar com o coitadismo dos nordestinos, das mulheres, dos negros e da comunidade LGBT, no seu programa de governo pode não estar escrita a frase dita por ele em entrevista, mas está claramente lá no seu programa de governo as suas intenções. Quero tomar como minhas as palavras de Eleonora de Lucena. Ninguém poderá dizer que não sabia. É ditadura, é tortura, é eliminação física de qualquer oposição, é entrega do país, é domínio estrangeiro, é reino do grande capital, é esmagamento do povo, é censura, é fim de direitos, é licença para sair matando. O momento dramático não permite omissão, neutralidade. O muro são dos candidatos da ditadura, da opressão, da violência, da destruição, do nojo. Eleonora diz que apenas é do candidato referindo-se a Bolsonaro. Eu tenho a licença poética de dizer que são dois candidatos, Jair Bolsonaro e o Wilson Witzel. É urgente que todos os democratas estejam na trincheira contra Jair Bolsonaro, estejam na trincheira contra Wilson Witzel. Todos. Senhora Globo, não adianta pedir desculpas 50 anos depois, como fez recentemente, pedindo desculpas por ter apoiado a ditadura e agora se omitir com total disfarçatez. É um momento que era para ser feliz. A democracia sempre nos engrandece, porque é o único momento que todos nós, absolutamente todos nós, somos iguais. Desde o mais rico ao mais pobre, cada um só tem direito a uma opinião. É a única experiência de igualdade que a gente vai ter. Eu não tenho a ilusão de que um dia esse país, ou de que o próprio planeta, tenha tamanha igualdade em que todos tenham direitos iguais. Mas no voto, na eleição, na democracia é assim, todos são iguais. É o único instante que todos são iguais. E é triste ver as pessoas desesperançadas e muitas das vezes tomadas por cegueira e por surdez e não fazerem uma reflexão mínima. Não se trata mais de um combate à corrupção. Até porque, na minha opinião, de boa, corrupção há em todos os campos. É preciso ser combatido, mas há em todos os setores da sociedade. Não se trata disso. Isso é surfar numa onda que foge ao debate. As questões são as questões desse país e desse Estado. Quando se falam que Jair Bolsonaro é nacionalista, é mentira. Bolsonaro é do mercado financeiro. Bolsonaro vai entregar esse país de mão beijada. Bolsonaro sequer defende a Amazônia. Bolsonaro não tem ética planetária. Ele contradiz todo o conceito de ética planetária quando pretende, por exemplo, unir Ministério da Agricultura ao do Meio Ambiente e recebe a bancada ruralista em sua casa para traçar já os ferozes destinos não só desse país, mas do planeta. Porque o Brasil tem uma responsabilidade planetária, da qual Bolsonaro não tem. No estado do Rio de Janeiro não é diferente. O Wilson Witzel já demonstrou que enquanto desconhecido passa, mas a partir do momento que se aprofunda e se conhece, se percebe a sua total insensibilidade, o seu total retrocesso. Pensa com cabeça dos anos 60, discutindo coisas dos anos 60 que já nem existem mais. O seu programa de governo coloca o estado do Rio de Janeiro em falência ainda maior do que a que já está. Então a decisão é muito simples. A nível nacional, é a democracia versus a barbárie, é o progressismo versus o autoritarismo. É por isso que eu fico com o professor ao invés de ficar com o capitão. No estado do Rio de Janeiro a mesma coisa. De um lado a democracia e o progressismo versus a barbárie, o autoritarismo. E nesse sentido
não dá para ficar com o ex-juiz, eu fico com o gestor. E para finalizar, senhor presidente, na tentativa de que surdos e cegos possam me ouvir ou me ver, sem a pretensão, mas acreditando e ainda tendo esperança de que a gente não tenha no Rio de Janeiro a tragédia anunciada de uma tríplice horrorosa. Imaginem vocês na próxima segunda-feira, acordar sabendo que seremos governados por Bolsonaro, por Crivella na capital e por Wilson Witzel no estado do Rio de Janeiro. Não pensei nisso nem nos meus maiores pesadelos. Eu espero que pelo menos na eleição estadual a gente possa romper essa tríade e que possamos ter pelo menos alguém progressista que defenda as liberdades e que acredite na humanidade acima de tudo. Obrigado, senhor presidente.